Vamos dar sequência aqui aos nossos estudos na matéria de Atos e Origens do Cristianismo. Já falamos bastante acerca do povo grego, suas origens, né, como de fato recuam há bastante tempo na história. E vamos dar continuidade aqui falando sobre a grande influência que eles exerceram no mundo, o processo de formação do Império Macedônico, né, de Alexandre, como foi abordado também. E após a grande expansão do Império Macedônico, após a morte, né, de Alexandre, seu grande líder, desencadeou o processo chamado de helenização. Então você tem primeiramente a expansão do próprio Império Macedônico, dominando vastas terras ao Oriente, indo até próximo ali da Índia, né, de fato aproximando-se bastante do território hindu. E ao longo desse trajeto fundando as chamadas Alexandrias, que serão responsáveis pela propagação da cultura grega pelo mundo, a língua grega, o idioma grego, e a cultura de modo geral, a filosofia, os costumes, ok? Então você tem aí o processo que é denominado aqui de helenização. Então, aquela cultura que era própria dos helenos, como os gregos chamam a si mesmo, né? Ela agora será difundida pelo mundo, inclusive surgindo um tipo de texto, né, de escrita desse idioma grego, diferenciando-se do grego ático, mais próprio, né, do que era praticado nos territórios gregos, né, Atenas, e agora passando a adotar uma forma um tanto diferenciada, que é chamada koine, o grego comum, o grego que é comum a esses diversos povos que estão agora absorvendo a cultura grega, inclusive esse grego koine, o grego que foi empregado nos textos das Sagradas Escrituras do Novo Testamento, porque o Novo Testamento sendo então escrito nesse idioma no grego koine, né, conforme já foi dito aqui. E não somente isso, mas a tradução do Antigo Testamento para o grego, a chamada Septuaginta, também tendo sido elaborada nesse chamado grego koine, que é um dos resultados desse processo de helenização, conforme estamos abordando aqui. Então, conforme a gente está analisando, houve a grande expansão do Império Macedônico. Alexandre morre muito cedo, em 323, ok? Antes de Cristo. E, aliás, isso mesmo, em 323 antes de Cristo. E você tem então a fundação de algumas regiões, a separação do vasto império em algumas regiões. Então Alexandre, tendo falecido, seu império é dividido entre 4 generais, sendo Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Os principais de interesse para o contexto bíblico são Ptolomeu e Seleuco. Estão fundando essas grandes regiões, esses grandes centros administrativos que disputarão o poder da Palestina. Estando os Ptolomeus principalmente no Egito, ok? E os Seleucos, a Seleucia, né, os Seleucidas, estão estabelecidos na Antioquia da Síria, e exercendo sua influência sobre toda aquela região, englobando a Palestina. Na verdade, disputando a Palestina com os egípcios. Então vai haver essa disputa entre Ptolomeus e Seleucos com relação ao controle da Palestina, e também a disputa interna com relação aos grupos mais tradicionais do judaísmo que tentarão se manter à parte desta influência, tanto de Ptolomeus quanto de Seleucos, mas principalmente da helenização, que está aí correndo a passos rápidos, né? Muitos povos aderindo a essa helenização e transformando seus costumes, incorporando na sua religião os deuses gregos e adotando para si muitos dos costumes que estão sendo propagados, ok? Então você tem aí essa situação que está desencadeando muitas transformações que afetarão diretamente aqueles que estão dentro do contexto da Judéia, tá? Então, como já mencionei, Ptolomeu, a dinastia dos Ptolomeus, tá certo? Que surge aí
após a morte de Alexandre. Você tem a data, por exemplo, de 323 a.C., tendo a sua capital estabelecida em Alexandria do Egito. A outra dinastia, que é a dinastia dos Seleucidas, fundada aí com Seleuco I, ok? Estabelecida na Síria, fundada em 312 a.C., 312 a.C., cuja capital está em Antioquia. E você vai então até o ano 198 a.C., com a Judéia fazendo parte aí desses territórios ligados primeiramente aos Ptolomeus. Então, até 198 a.C., a Judéia está sob a influência mais presente dos Ptolomeus, ok? Então, isso vai ser disputado, né? Os Seleucidas vão disputar esse controle através de diversos governantes que vão se levantando ao longo da história, ok? Vou trazer um texto aqui de F.F. Bruce, que diz o seguinte: o país era controlado por um governador imperial e o povo tinha de pagar impostos ao cobrador do império, mas a Judéia em si, que consistia em uma área restrita a poucos quilômetros em torno de Jerusalém, era organizada como um estado-templo. Então você tem a centralização em torno do templo que foi reerguido, e você tem uma pequena população judaica que está concentrada nessa pequena região e tenta manter-se à parte desta avassaladora influência helenizadora, tanto por parte dos Ptolomeus quanto dos Seleucidas. Alguns dentre esses governantes se levantaram de uma forma muito mais ostensiva, de uma forma muito mais violenta, muito mais agressiva, mas independentemente disso, você tem essa pequena população tentando se manter em conformidade às leis de Deus estabelecidas aí no Pentateuco, e também as leis dos pais, que são os comentários que foram sendo acumulados ao longo da história, que virão posteriormente a constituir o chamado Talmud, ok? Mas você tem aí, já nesse período, muito desses conteúdos, desses comentários, desses costumes que vão sendo compilados, vão sendo preservados, tá? E vão construindo então essa tradição cuja qual eles pretendem se manter fiéis, e por isso estão à parte, tentando se manter à parte de toda essa onda de influência que está tomando todas essas regiões, ok? Então você tem aí este pequeno estado que consistia, né, de uma área restrita, poucos quilômetros em torno de Jerusalém, onde está o templo, e essa população tentando viver a parte daquilo que está acontecendo à sua volta. O que eles chamam aqui de Estado-Templo, cuja constituição havia sido definida na lei sacerdotal do Pentateuco. O sumo sacerdote, como chefe da administração do templo, era chefe da administração interna do minúsculo Estado judaico. Então você tem um Estado muito frágil, muito pequeno, e tentando viver de uma forma antagônica em relação aos movimentos culturais de sua época, né? Aquilo que está acontecendo. É um pequeno grupo que está nadando contra a maré, né? Então você tem essa situação que certamente vai ocasionar muitas dificuldades para eles para conseguirem se manter desta forma. Havia muitos judeus fora da Judéia, na Babilônia e na Ásia Menor, em Alexandria e Antioquia, e suas ofertas ajudavam a custear o templo de Jerusalém e a sua administração, mas somente os judeus que moravam na Judéia estavam diretamente debaixo da jurisdição do sumo sacerdote. Então você tem esta necessidade dos judeus que estão no que podemos chamar de diáspora, né? Então você tem a grande diáspora dos judeus que estabeleceram colônias em cidades importantes, estão prosperando nesses lugares, estão morando lá, estão estabelecendo aí pequenas comunidades, né, nesses lugares, e enviam donativos então para o templo, tá certo? Devolvendo aí aquilo que é de conformidade estabelecido em lei, enviando então para o templo, e esses donativos que são enviados, são remetidos para o templo, tem sido a ajuda para a manutenção desse pequeno estado, esse estado gerido, administrado pelo sumo sacerdote, ligado ao templo, como F.F. Bruce chama, estado-templo, né? Então você tem a questão da Judéia, essa centralização da vida religiosa em torno dessa pequena administração.
dessa forma de vida. A figura do sumo sacerdote extremamente relevante, porque é aquele que neste período, nesse contexto, nessa situação, está exercendo de fato uma administração sobre essa pequena parcela da população que está vivendo dessa maneira, ok? Então você tem algo bastante peculiar, né? E algo que de fato há pouco tempo vai atrair a atenção de certas lideranças intransigentes que não vão tolerar mais esse tipo de comportamento, essa forma de vida, né? Vão de fato investir para tentar ou extirpar essa população de maneira brutal ou tentar mudá-los. Inclusive, alguns elementos internos do judaísmo começam a aderir às propostas, né, de helenização. Então, a cultura dos jogos, a cultura das festividades, os próprios jogos são um tipo de festividade religiosa em torno de Zeus Olimpo, a língua, as vestimentas, os hábitos pessoais. Então, eles começam a observar que essas transformações, de certa forma, eles encaram como benéficas, como um avanço, e eles então pretendem ser patrocinadores disso na sua terra, incentivando para que as demais gerações também abandonem essa antiga maneira de viver, essa maneira tradicional de viver, e passem a se integrar nesse novo mundo, esse mundo helenizado, ok? Então essas tensões também existem internamente. Você vai ver aqui um líder chamado Jason, que pretende de fato seguir adiante com esse processo de helenização, sendo ele um propagador dela de dentro do judaísmo, sendo ele um judeu, propaga essa forma, né, de transformação da cultura. Então você tem aqui as regiões da Palestina, esse processo de helenização, conforme a gente já havia falado, as cidades, algumas cidades gregas que estão sendo estabelecidas na região, tá? Então, tanto Ptolomeus quanto Seleucidas estão estabelecendo seus centros de influência, seus centros de comando dentro dessa região, para que possam então estabelecer sua dominação, né? Possam então fortalecer sua influência. Cito aqui Aco, Yavne, Ascalon e Gaza, algumas das importantes cidades que eram referência para esta cultura grega, para essa afirmação desse poderio, tanto por parte de Ptolomeus quanto de Seleucidas, ok? Que estão disputando, como eu já falei, essa região da Palestina. Então você tem tanto essas cidades quanto a chamada Decápole, né? Então a Decápole é aí constituída por Pela, Filadélfia, Gadara, Citópolis, Seleucia, em Baxã, Gerasa, ok, que foi reconstruída por Antíoco IV, Antioquia, que foi reconstruída, né, como Antioquia, então sendo esse modelo. Então você tem estas importantes cidades, né, que estão nessa região, e são todas elas, inclusive algumas delas aparecem no texto, né, do Novo Testamento, e são todas elas centros de propagação, centro de convívio daqueles que aderiram, aqueles que de fato, né, emergiram nessa cultura grega, nesse processo de helenização. Inclusive, a Sagrada Escritura trata, né, vamos dizer assim, aquilo que a Sagrada Escritura registra acerca do entendimento da época com relação a essas regiões, chama-os, né, de Galiléia das Nações, de lugar de trevas, devido a esta forte influência, né, que vem sido realizada sobre essas regiões, os hábitos que foram transformados sobre as populações que ali habitam, né, a influência que elas têm exercido, né, para toda aquela região. Então, muitas das vezes, atentando flagrantemente contra a tradição judaica, contra os textos da Sagrada Escritura, por isso causando escândalo, e não somente escândalo, mas também desprezo pelas populações que estão ao sul, ligadas a Jerusalém, vinculadas ao templo, e que pretendem ser mantenedoras da tradição. Então elas muitas das vezes olham para essas populações dessas regiões e desprezam, algumas vezes até injustamente, né, colocando todos no mesmo saco, generalizando, porque mesmo essas cidades sendo fortes propagadoras dessa cultura, nem todos aderem a ela, né? Então você tem aí grupos populacionais, mesmo nessas regiões, que não aderem a essa helenização, né? Essa cultura grega que está sendo propagada, essa cultura pagã. A questão recai mais sobre
a questão recai mais sobre o fato dessa cultura ser pagã, tá? Porque a gente tem ressaltado que é uma cultura grega, um movimento de helenização devido à origem, né, que ele tem. Mas o que é mais escandaloso é a sua idolatria, é a promiscuidade que está incluída na sua forma de comportamento. Por exemplo, quando você tem certos tipos de festividades, certos tipos de celebrações, certos tipos de cerimoniais que incluem práticas que podem muito bem ser qualificadas como prostituição, ok? Você tem, por exemplo, as hieródulas, as prostitutas ligadas a certas práticas de templos, de deuses, tá? Então culto a Dionísio, a Baco, esses cultos a essas deidades, algumas delas que já estavam presentes na região, mas que agora estão com toda a liberdade de ação, uma vez que é promovida esse sincretismo, é promovida essa poligamia, esse politeísmo, tá? Esse politeísmo agora é mais aberto, né? Mais defendido, é mais aceito dentro desse contexto cultural. Então você tem culto a Astarte, a Afrodite, que eram praticados dentro dessas comunidades chamadas comunidades helenizadas, né? Então, devido a todas essas práticas que são adotadas de uma forma muito tranquila por alguns integrantes populacionais dessas regiões, alguns olhavam para eles com um terrível desprezo, né? E aí acaba englobando todos eles dentro de uma mesma perspectiva, quando na verdade nem todos aderem a esta forma de cultura, nem todos aderem a essa forma de comportamento. Então você vê que o próprio Senhor Jesus Cristo sofreu preconceito, né? Você tem Natanael, quando alguém lhe diz, achei um profeta de Nazaré, Natanael retruca, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Estando Nazaré próximo deste centro, né, de cultura grega, por exemplo, em torno do mar da Galileia, tá? Por isso chamado Galileia das Nações, nações nesse sentido mais geral, estrangeiros, né, que ali habitam e que coadunam com essa cultura. Então Nazaré, não por ser vizinho direto, mas por estar próximo apenas. Então acredita-se que esteja no seu raio de influência, e assim Jesus sofreu preconceito devido a esta realidade histórica, né? Então você tem essa situação na qual, quando Jesus aborda Natanael, diz: vite debaixo da figueira. E isso remete a ele a algo muito particular e muito intenso. Por isso aquela resposta, né? Ele recebe Jesus como Senhor e como Deus. E Jesus diz que essa reação foi só devido a ele ter dito: vite debaixo da figueira. E quando ele vê os anjos subindo e descendo, então você tem esta situação na qual aquele homem primeiro despreza qualquer possibilidade de vir um profeta daquela região. Alegam também, não há outros referenciais bíblicos, né? Não há outros exemplos bíblicos, mas principalmente pelo fato de haver esta situação contextual histórica da influência forte da helenização sobre os povos dessa região. Então todos são reputados da mesma maneira, como se todos estivessem aderindo a essa forma de comportamento. Então você tem aqui, conforme eu já tenho dito, essas disputas entre Ptolomeus e Seleucidas nessas regiões, né, nesses territórios da Palestina. Os Seleucidas em alguns momentos saem vitoriosos sobre essa disputa, dominam essa região da Judéia, principalmente no início do século II a.C. Então no início do século II a.C. eles conseguem se organizar, se fortalecer, estabelecer uma forte iniciativa, né, sobre a região. Então promovem um avanço da expansão da sua influência, dominando então essa região da Judéia. Infelizmente a situação em que essa população da Judéia verá a mais terrível perseguição. Então a mais terrível perseguição vai ser desencadeada sobre eles debaixo desta influência, desse domínio seleucida sobre aquela região da Judéia a partir do século II a.C. Veja que nós estamos falando aqui de todo um contexto que está dentro daquele chamado 400 anos de silêncio.
tendo encerrado aí o texto canônico com o livro do profeta Malaquias, né? Os pós-exílicos, né? Ageu, Zacarias, Malaquias, o contexto, né, de Esdras e Neemias, e passado agora esse período escriturístico, esse período textual, você tem aí todo este grande período em que muitos textos apócrifos e pseudepígrafos são produzidos e muito contexto histórico é vivenciado. Aí parte desse contexto histórico pode ser consultado através de alguns deuterocanônicos que estão presentes aí na Bíblia Católica, né? Mas não na nossa, livros que não são considerados e nunca foram considerados inspirados. Por exemplo, 1º e 2º Macabeus, tá? E você tem também recursos como a História dos Hebreus de Flávio Josefo. Você pode consultar alguns desses autores, mas principalmente eu recomendo Ernest Tognini. Ernest Tognini eu recomendo com toda a segurança. Esse texto é extraordinário para você consultar a história dessa época. É o texto do livro O Período Interbíblico. O Período Interbíblico de Ernest Tognini, ok? Recomendo que você consulte esse livro. Ele traz muitos detalhamentos sobre todo esse contexto, que é um contexto muito importante, que vai explicar o panorama do Novo Testamento, tá? E todo o desenvolvimento histórico desse período. Então você tem aí esse momento histórico, né, conforme foi dito aqui, século II a.C., os Seleucidas então estabelecem, né, sua influência sobre essa região. Isso, claro, será modificado com o avanço, né, o crescimento do Império Romano, que se tornará então uma potência mundial, trazendo o colapso, né, sobre a influência dessas outras dominações que ainda estavam exercendo seu poder sobre o mundo egeu, tá? Então o mundo egeu, o mar Egeu, né, que está ali ao sul da Grécia, todas as ilhas que estão ali incluídas, então a influência que os Seleucidas exerceram durante certo tempo sobre aquela região, até que caem diante do avanço do poderio do Império Romano, ok? Inclusive cito aqui a Batalha de Magnésia em 190 a.C., ok? Batalha de Magnésia, 190 a.C., você vai ter essa virada de poder com os romanos, agora chegando à dominação mundial. E isso, na verdade, tendo sido profetizado pelo profeta Daniel, ok? O profeta Daniel, tanto a visão, né? Na verdade não, o sonho que Nabucodonosor teve em relação àquela estátua, sonho este que ele esqueceu, pressionando aí todos os seus feiticeiros, espíritas, macumbeiros, xangozeiros para darem a ele primeiramente a lembrança do sonho. Eles dizem que a ninguém foi pedido coisa tal. Ele então se ira com isso, afirma que vai matá-los, né, todos eles. Eles estão em uma situação terrível, eles não conseguem se livrar então dessa situação de morte que iria abranger até o próprio Daniel, mas Daniel perde uma audiência com o rei, vai à oração, ora a Deus, Deus revela o sonho. Quando ele descreve o sonho, Nabucodonosor recorda então a memória e afirma, de fato, este é o sonho. Então não somente Deus revela qual foi o sonho que Nabucodonosor havia tido e havia esquecido, mas também Deus traz a revelação sobre a interpretação do sonho da grande estátua, cabeça de ouro, braço e peito, né, de prata, ventre de bronze, pernas e pés de ferro, pernas, você vê, e pés de ferro e barro. Pernas, por quê? Porque Roma, que é um império classificado como ferro, mais duro, mais inflexível, mais intransigente, que domina a maior parte do mundo, será depois dividido entre Roma do leste e do oeste, né? Você terá Roma com capital na própria cidade de Roma, né, para o leste, depois Roma com capital em Bizâncio para o leste, né, prevendo até a divisão que haverá sobre o grande Império Romano. Não somente o sonho da estátua, mas a visão dos animais, que Daniel descreve também no seu livro, abordando Roma como um animal terrível. Então você tem toda essa sequência de impérios, desde o babilônico, o império este no qual o próprio Daniel estava inserido, depois o Império Persa, no qual ele também participou durante pouco tempo, mudando para o Império Macedônico, previsto também, visto no seu
na sua visão como leopardo de 4 cabeças e 4 asas. Veja, 4 cabeças, tendo sido depois o Império Macedônico de Alexandre dividido entre seus 4 generais. E finalmente o animal terrível, tá certo? Que ele afirma e que será visto por aqueles que verem a ascensão do Império Romano, ok? Então vamos dando sequência aqui, vamos dando continuidade, analisando mais acerca desses contextos, mas somente para introduzirmos aí o assunto, estamos falando sobre o grande processo de helenização e as nocivas influências que exerceu sobre a população judaica do período interbíblico, ok? Agradeço aí pela sua presença, vamos junto comigo, peço para que você curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal e vamos dando sequência aqui ao nosso curso teológico, Atos e Origens do Cristianismo.